Prólogo. Andréas Demetriou prezava pelo bom nome da família, mas nada estava acima da esposa ou dos filhos. Para ele, sua família era seu bem mais precioso e raro. Quando Leônidas, o primogênito da família Demetriou, se apaixonou por Norma, eles enfrentaram grandes problemas. Ao contrário do que se imagina, o problema deles não era o patriarca da família dele, e sim os familiares dela. Agenor, um homem de índole duvidosa, havia prometido a filha em casamento a outro, em um arranjo medieval que indignava a moça e seu namorado. No entanto, não havia muito que pudessem fazer, então continuaram o namoro escondido dos familiares. Norma teve esperança de se livrar do casamento arranjado e se casar com um rapaz bonito e de boa família ao descobrir que estava grávida. Infelizmente, nada aconteceu como ela esperava. Leônidas comportou-se como um verdadeiro cafajeste, exigindo que a namorada interrompesse a gravidez. "Meus pais não podem descobrir isso", ele gritou, para ela dias depois. "Você já cuidou da interrupção dessa situação? Minha mãe está tentando me ajudar, me dando coisas que dizem que são abortivas. Se meu pai sonhar, vai me matar. É muito pior do que o seu, que só vai te deserdar", falou ela com amargura. "Me desculpa, meu amor, por ter colocado você nessa situação", disse ele carinhoso. "Por mais que eu ame você, e vá te amar talvez pelo resto da minha vida, essa criança foi um erro, um grande erro que pode prejudicar a nós dois", disse abraçando-a, e ela começou a chorar. "Nunca pensei que fosse sentir raiva de uma criança, Leônidas. Esse deveria ser o momento mais feliz da minha vida, mas toda vez que me lembro dessa gravidez, ou que toco na minha barriga, só me lembro que o meu pai vai me matar se descobrir. Eu não queria matar uma criança, principalmente essa que é fruto do nosso amor. Até rezei para perder. Não era para ser assim, eu não sou assim." Confusa, ela chorou desesperadamente. "Também confesso que se fossem outras circunstâncias eu ficaria muito feliz em ser pai. Mas agora, mesmo que as circunstâncias fossem outras e seu pai não fosse nosso maior problema, confesso que não é o momento", admitiu ele. Para total desespero de Norma, a Atena, a irmã mais nova de Leônidas, de apenas 12 anos, impediu aquele horror. Ela ouviu a conversa e contou aos pais sobre a gravidez da namorada do irmão. Andréas e Perséfone não conseguiam acreditar que criaram um filho capaz de sugerir à namorada para provocar um aborto. "Eu vou deserdar você, mas não pelos motivos que você pensa", esbravejou Andréas, envergonhado. Jamais imaginou que um dia seu filho o colocaria naquela situação. Perséfone, Atena, Leônidas e Andréas estavam a caminho da casa de Agenor, um homem temido na cidade por ser um matador de aluguel. Para Andréas, não seria problema algum enfrentar esse homem para pedir sua filha em casamento para o seu filho. O difícil era encarar o pai da moça depois do filho ter dito a ela para abortar. "Meu filho, estou extremamente decepcionada, não só pela vergonha que será para nossa família, mas principalmente..." Perséfone estava quase chorando. "Me perdoe, Perséfone, depois prometo que você pode falar, mas agora somos apenas eu e ele." Com delicadeza ele interrompeu a esposa, estacionando o carro. "Sabe quantos filhos eu e sua mãe perdemos antes de você nascer? Sabe o quanto eu lutei para ser pai? E eu fiz um único juramento: criar vocês no caminho do bem, não criar e não manter nenhum filho assassino. A vergonha é a parte que menos me dói, meu filho. Toda família tem escândalos, e a nossa não será a única isenta disso. Me diga, meu filho, você teve outros filhos? Tirou a vida de mais alguém?" As palavras do pai atingiram em cheio o coração de Leônidas. Naquele momento, Leônidas odiou essa criança ainda mais. Tinha o pai como um herói, sua maior referência, e odiava tê-lo decepcionado, e tudo por causa daquela maldita criança. "Tomara que morra", pensou, olhando para a irmã que olhava para fora inocentemente. Mas ele conhecia essa víbora que ficava na surdina, escutando a conversa alheia, só para passar para a frente. "Não, papai, eu não tive outros filhos ou abortei antes", falou de cabeça baixa. "Nunca precisei ser rígido com vocês, do mesmo modo que meus pais foram comigo. Eu cresci com a ausência de todo. Carinho que dei a vocês, mas pela primeira vez vou ter que usar de tirania. Em nome da vida que você quase tirou, você ficará apenas com 1/3 da minha herança se estiver casado quando eu morrer."
A outra parte será dividida entre Atena e o seu filho, e ele ou ela será o único ou a única neta com permissão para ficar à frente das empresas. Ou seja, se você tiver outros filhos, não terão os mesmos direitos, a não ser que haja uma fatalidade e esse filho ou filha venha a falecer. Vou fazer com que a minha vontade seja cumprida, até porque não acho que vou morrer tão cedo e cuidarei da educação dele pessoalmente. Deu a ordem. Na verdade, Leônidas não se importava com o dinheiro, se pelo fato de que sempre teve, ou se porque de fato não era ambicioso, sinceramente, ele não saberia dizer. Mas daí perder a sua fortuna para aquele bastardo. Isso era demais até para o seu pai, mas não era hora de se indispor ainda mais com ele. Não dou tanta importância ao dinheiro, pai, e o senhor sabe disso, e não preciso começar a me importar com isso tão cedo, até porque 1/3 da sua herança é muita coisa. Não vou dar pela falta do dinheiro, mas eu preciso mesmo estar casado? Sim, não confio mais em você. Já imaginou você usando o dinheiro que eu trabalhei tanto para conseguir para levar mulheres a cometer assassinatos? Não mesmo. Andréas estava irredutível. No entanto, o senhor acha justo seus outros netos pagarem por um erro que eu cometi? Não acha que são muitos privilégios para uma criança indesejada, fruto de uma relação sem propósito nenhum? Não acha que está sendo muito injusto com meus outros filhos e com minha futura esposa? Não acha que ela vai merecer uma recompensa por criar um filho que não é dela? Chocados, Perséfone e Andréas olhavam aquele rapaz e se perguntavam aonde haviam errado. O filho que criaram com tanto amor e dedicação estava ali, colocando no filho que ainda nem nascerá a culpa pelo desabamento de sua família. Meu filho, por que você não se casa com a Norma? Vocês vão ter um filho. Perséfone ainda tentou levar o filho à razão. Deus me livre, a Norma é bonita e gostosa, mas não é mulher para eu casar. Perséfone segurou na mão do esposo. Seu filho ingrato, estou tratando você, sua futura esposa e outros filhos com a mesma justiça que você está tratando o seu próprio filho, pensando em tudo, menos em você. A partir de Mercy, hoje serei para você o pai que você for para o seu filho ou filha. Está vendo como é bom? Agora vamos, preciso limpar a sujeira que você fez. Agenor era um homem intragável, pior do que as pessoas diziam. Para ele, honra se lava com sangue. Eu posso facilitar as coisas para todos nós e não matar nem a minha filha nem o seu filho, disse no meio da conversa. Perséfone e Genoveva suspiraram aliviadas. Mas eu acabo com a criança assim que ela nascer. O senhor nem ouviu a nossa oferta, disse Andréas, angustiado. Não quero acordo com vocês, eu já prometi essa vagabunda em casamento e eu não volto atrás na minha palavra. Ela vai para a casa de uma tia, minha esposa e eu vamos acompanhá-la, e assim que a criança nascer, me livro dela. A família de Leônidas sentiu um embrulho no estômago ao ouvir a proposta de Agenor. Até mesmo ele sentiu-se enojado, mas aquilo lhe tiraria um problema. Não, pai, por favor, não. Não vou aguentar que o senhor mate uma criança na minha frente, ainda mais sendo meu filho, protestou Norma chorando. Por favor, Agenor, entendo que você trabalha com isso, e apesar de não concordar, preciso aceitar. Agora, como você acha que vai se sentir derramando o seu próprio sangue? Genoveva tentou tranquilizar o marido. Me poupe, Genoveva. O que eu vou sentir se derramar meu sangue? Vou sentir que estou limpando o nome da minha família, lavando a minha honra, acabando com esse animalzinho que nem pode ser chamado de gente. Afinal de contas, até os pais não quiseram. Inclusive você deu chazinhos a ela, disse ele. Seu Agenor, assim como o senhor, a minha palavra é só uma, e eu te dou a minha palavra que o futuro marido da sua filha nunca saberá que ela engravidou do meu filho. E como o senhor faria isso? O senhor não a leva para a casa da sua parente. Quanto menos pessoas souber, melhor será. Vocês vão para uma fazenda minha, e quando a criança nascer, o senhor me entrega ela, e em troca, eu lhe dou 2 milhões para que vocês recomecem suas vidas onde quiser. A cifra oferecida por Andréas encheu os olhos de Agenor, e assim eles selaram o acordo. Leônidas não teve outra escolha a não ser terminar com Norma. Logo depois, ele se apaixonou perdidamente por Violeta, uma funcionária da farmácia que trabalhava como caixa. Ela também estava muito apaixonada, mas odiou quando Leônidas lhe explicou a sua situação de meio-herdeiro. Me
Peça para aceitar qualquer coisa, Leônidas, menos criar o filho de outra mulher. Violeta estava indignada com essa situação. Ela era órfã e sofrera muito na vida. A única pessoa que lhe estendeu a mão fora Andréas. E sinceramente ela achava que não devia ser boazinha com as pessoas se elas não foram com ela. Certo que o avô dessa criança fizera muito por ela, mas se os próprios pais não a queriam, por que ela deveria querer? Além disso, ela tinha amor próprio e não estava disposta a concordar com isso. Por favor, Violeta, eu preciso de você. Essa criança já me tirou o carinho dos meus pais, o respeito da minha irmã, minha estabilidade financeira, o equilíbrio da minha família. Não pode me tirar você também, disse abraçando-a. Além disso, se nós o criarmos e não os meus pais, teremos mais chance de tirar o dinheiro dele. Você mesmo me disse que uma terça parte da fortuna do seu pai é o suficiente para vivermos bem. É verdade, mas não me conformo desse bastardo levar o que é meu por direito. Por favor. Meu amor, nós estamos juntos nessa, você é tudo que eu tenho. Ah, Leônidas, ela ponderou pelo amor que tinha por ele. Está bem, mas tenho algumas condições. O que você quiser, disse ele sem pensar. Não se importava com o que poderia acontecer com aquela criança. Ele deve saber que não tem meu sangue e que não deve esperar muito de mim. Estou fazendo isso por você, e não por ele. E no momento que tivermos outros filhos, ele não deve se irritar pela distinção que vou fazer entre os meus e ele. Ele vai poder me chamar de mãe, mas não deve esperar muito amor materno da minha parte. Sei que ele não tem culpa, que não passa de um bebê que ainda está se desenvolvendo no útero da mãe, mas eu também não tenho e já vou pagar demais por isso. É cruel, eu sei, mas é o que eu posso oferecer a ele e a você. Se você quiser dar amor a ele, fique à vontade. É sua obrigação como pai, mas não espere o mesmo de mim. Leônidas refletiu nas palavras dela e concordou. Afinal, ela não estava dizendo nada além da realidade, e o filho não deveria ter ilusões. Era melhor que soubesse desde o início de onde veio e os sacrifícios feitos para que nascesse com vida e assim permanecesse. Não se tratava de crueldade e sim de realidade. Como você quiser, decretou ele. Os dois se casaram naquele mesmo mês, também ficando reclusos em um local próximo, para que pudessem acompanhar o final da gravidez de Norma, e precisavam de tempo para voltar com um filho nos braços, afinal a criança saberia que não era filho de Violeta, mas a sociedade não. Assim, a fantástica viagem de lua de mel se iniciou. Para todos os efeitos, eles estavam aproveitando a vida de casados. Quando retornassem, diriam apenas que a criança tinha sido concebida durante a viagem e que não viram nenhuma razão para interromper seu ano sabático. Uma semana antes do nascimento da criança, Agenor foi assassinado. Uma decisão daquela mãe seria capaz de mudar o futuro do filho, mas desde o momento que soube daquela gravidez, ela o odiou. Ela só não saberia dizer a quem ela odiava mais, se ao seu próprio pai ou ao pai da criança, ou à própria criança. O sentimento tanto dela quanto de Genoveva foi do mais completo alívio. Não houve luto pelo homem, não se importavam com quem fez a ele o que ele fizera a tantos. Hector Demetriou nasceu em uma linda tarde de primavera. O parto foi feito pelas duas avós, com a ajuda da pequena tia, que era a única disposta a curtir a gravidez de Norma, conversando com o bebê, criando afeto, mesmo entendendo um pouco do que estava acontecendo nas entrelinhas. Alguém precisava ficar feliz pela chegada do menino, e ela estava feliz e narrava toda a sua felicidade no diário que, em segredo, ela escrevia para seu sobrinho ou sobrinha. Com a morte do seu pai, você pode ficar com o bebê, filha. Agora não existem mais empecilhos, disse Genoveva, considerando a comemoração da chegada do neto um novo homenzinho para a família. Se você realmente estiver disposta a criar seu filho, te dou todo o suporte financeiro, e pode ter certeza que ele sempre terá um lugar na minha família. Nem você nem ele ficarão desamparados. Ele pode não ter um pai presente, mas vai ter um avô que irá amá-lo muito. O que você me diz? Andréas propôs. Mamãe, eu quero que meu sobrinho fique com a gente. Ele não tem culpa do meu irmão ser um imbecil, disse Atena, apenas para que a mãe pudesse ouvir. Atena, por favor. Minha filha, você ainda é muito nova para entender a gravidade da nossa situação, sussurrou Perséfone, também lamentando o futuro incerto do neto. Posso não entender tudo,
mas tenho idade o suficiente para saber que nós fomos educados com princípios. Meu irmão quebrou, mas não é porque ele quebrou que essa criança tem que pagar, e meu sobrinho é o único que está pagando. Até essa bruxa da mãe dele está lucrando em cima dele. Olha que coisa mais fofinha, mamãe. Veja se ele merece o que estão fazendo com ele. Perséfone não aguentou. Levou a filha para fora do quarto, abraçando-a com força. Você é a melhor pessoa da nossa família, Atena. Seu sobrinho estará melhor ao lado da mãe. Mas prometo que você vai poder visitá-lo e conviver com ele, está bem? Prometeu Perséfone. Quando eu estiver adulta e na idade de casar, só me caso com o homem que me deixar levar ele comigo. Perséfone sorriu. Conhecia bem a personalidade da filha e sabia que na vida adulta conseguiria o que quisesse, nem que tivesse que brigar com o irmão ou com a Norma para levar o sobrinho. No quarto, Norma pensou em todos os lados daquela situação. Poderia até cogitar continuar com o filho, mas depois de tudo que sofrera e perdera por causa dele, será que valeria mesmo a pena? Quando olhava para Hector, além de ver a criança mais linda que já teve o prazer de vislumbrar em toda a sua vida, enxergava também o fruto de sua ruína. Ter ele nos braços não era tão odioso quanto imaginara, mas nem todo o carinho do mundo seria maior que a dor da desonra, do medo, da tragédia. Por mais que fosse contraditório, os dias que passou com ele após o parto fizeram com que ela gostasse do filho, mas não o suficiente para enfrentar julgamentos de um futuro marido que não aceitaria criá-lo. Tinha certeza de que, no futuro, teria outros filhos em melhores condições. Agora que estava livre do pai, poderia se apaixonar novamente e, dessa vez, por um homem melhor que Leônidas. Uma semana depois do parto, chamou a mãe e mandou chamar os avós paternos e o pai do menino. Vamos deixar tudo como está. Não tenho condições de criá-lo depois de tudo o que aconteceu, mas posso pedir para continuar mantendo vínculos com a família, para acompanhar o crescimento dele de longe? Tem certeza? Perguntou o pai da criança. Sim, é o melhor tanto para mim quanto para ele. Ele estará bem com você e a Violeta. Espero que esse pobre menino não tenha o exemplo de vocês dois como uma forma correta de viver. Vocês me assustam de tão irresponsáveis que são. Andréas protestou, tirando o neto do colo de Norma. Infelizmente, os avós e a tia não passaram tanto tempo ao lado dele. No seu primeiro ano, eles fizeram uma viagem à Grécia para visitar alguns parentes de Perséfone. O filho mais velho não quis ir, e por mais que Atena tivesse insistido em levar o sobrinho, Andréas achou que Leônidas precisava assumir a paternidade do próprio filho. Ele e Violeta estavam muito negligentes devido aos cuidados dados por eles. Durante a viagem, o hotel onde se hospedavam, apesar de ter um grande valor histórico, não foi muito bem cuidado e desabou, culminando na morte dos três. Eles foram sepultados no mausoléu da família em Atenas. Então, Leônidas decidiu se desprender das tradições, montando seu próprio estilo de vida em Granville, cortando qualquer laço com a Grécia.